Salve família Caipora! Quer ter os resultados como esses durante o mês? Então acompanhe o nosso canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites com muita qualidade, tá? Eu sou o Tom e eu trago os resultados dos nossos palpites no mês de julho. São 78% de média de taxa de acertos e tivemos todos esses dias acima da nossa meta, beleza? Então acompanhe os resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos canais do Telegram e no WhatsApp. Aproveitando, eu trago também os resultados do dia 31 de julho. Tivemos 25 palpites com 16 greens e apenas 8 reds. Foram 67% de taxa de acertos para este dia. E o resultado parcial, iniciando o nosso mês de agosto, tivemos 18 palpites com 11 greens até o momento e apenas 4 reds. Temos 3 jogos para obtermos os resultados. Não se esqueçam de conferir depois na nossa planilha Caipora, beleza? E vocês que estão chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever e também não se esqueçam de deixar o comentário e deixar o seu like, beleza? Vamos para os palpites do dia 2 de agosto? Bora pra intro! Bora, galera, que eu trago o Ipswich Town contra o Logan Light na Austrália Queensland Premier League. Trago essa partida com over 2,5 gols. O Light tem 62% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ipswich tem 28%. No histórico foi uma partida com empate por 1-1 e em séries o Ipswich não vence as 5 partidas e o Logan Light vem a 10 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas do Logan Light e o Ipswich tem apenas uma partida que ele perdeu de 4-1 para o Brisbane. Mas para essa partida, acredito que nós teremos over 2,5 gols, fechou? Próxima partida, Moreton City Excelsior 2 versus o Mitchelton. Traga essa partida na Queensland Premier League One da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Moreton tem 54% de probabilidade de vitória, porém ele não vence a 9 partidas, tem 6% de aproveitamento. O Mitchelton tem 17%, venceu apenas uma das últimas 9. O histórico, temos uma partida com uma vitória do Moreton por 4-3. E em séries, o Moreton City vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Preston Lions versus o Melbourne City. Traga essa partida na NPL 2 vitória da Austrália com over 2,5 gols. O Preston Lions tem 47% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Melbourne City tem 72%. No histórico, uma vitória do Preston e 2 empates. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Preston Lions vem sofrendo gols a 10 jogos e o Melbourne City vem a 3 jogos vencendo. Últimos encontros, over 2,5 gols em uma das últimas 3 partidas. Porém, nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Gold Coast Knights versus Moreton City Excelsior. Traga essa partida na NPL Queensland com mercado de over 2,5 gols. O Gold Coast Knights tem 55% de probabilidade de vitória. As duas equipes têm 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Verificando no histórico, foi uma partida com uma vitória de 3-2 do Gold Coast. Em séries, as duas equipes vêm vencendo nos últimos 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Qingdao West Coast versus Guangzhou Mighty Lions. Traga essa partida na Superliga da China com over 1,5 gols. Qingdao tem 53% de probabilidade de vitória, 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Guangzhou tem 11%. No histórico, uma partida para cada lado e foi uma média de gols de 2-2. Verificando em séries, as duas equipes vêm sofrendo gols a 10 jogos. E nos últimos encontros, over 2,5 gols nas duas partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Geylang International versus Hogang United. Traga essa partida na Premier League de Singapura com over 3,5 gols.
O Geylang tem 63% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Hougang tem 33%. No histórico, 21 vitórias do Geylang, 9 empates e 20 do Hougang. A média de gols é de acima de 3 gols em séries. O Geylang vem marcando gols a 10 jogos e o Hougang vem marcando a 8. Nos últimos encontros das duas equipes, over 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Veikkaus Liga da Finlândia, eu trago o Interturco contra o Mariehamn. Trago essa partida com over 1,5 gols. O Interturco tem 66% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Mariehamn tem 28%. No histórico são 36 vitórias do Interturco, 14 empates e 21 do Mariehamn. A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. O Interturco vem marcando a 6 jogos e o Mariehamn vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros, temos o mercado de over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Interturco, over 2,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Slovan Liberec versus Slavia Praga. Traga essa partida na República Tcheca, Liga 1, com o mercado de over 1,5 gols. O Slavia Praga jogando fora de casa tem 66% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Slovan tem 67%. No histórico, 22 vitórias do Slavia, 13 empates e 14 do Slovan. A média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Slovan vem marcando gols a 5 jogos e o Slavia vem sem derrotas a 5 jogos, venceu 4 deles. Últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Slovan, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, fechou? Próxima partida, Aras Nakhchivan versus o Karabag. Traga essa partida com vitória seca para casa na Premier League do Azerbaijão. O Karabag tem 69% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Aras tem 17%. No histórico, são 2 partidas para o Karabag, um empate e uma vitória do Aras. A média de gols é de 3,5. Verificando em séries, o Karabag vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros, temos o mercado de vitória seca para o Karabag em 2 das últimas 4 partidas. Jogando fora de casa, o Karabag não venceu nenhuma das 2 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Karabag venceu 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Aras venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Skade versus Kidjovik Lyn. Trago essa partida na segunda divisão da Noruega com mercado de over 2,5 gols. O Skade tem 85% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kidjovik tem 6%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 1-0 do Skade. Em séries, do Skade vem sem derrotas a 5 jogos e o Kidjovik vem perdendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas do Kidjovik e do Skade foram em 3 das últimas 6 também. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, TSV de Munique versus Saarbrücken. Traga essa partida na Alemanha Terceira Liga com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Saarbrücken. O TSV de Munique tem 56%. No histórico, 5 vitórias para cada lado e 6 empates. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em série, do Saarbrücken vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Na casa do Munique, over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Warriors versus Sonderjysk. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com over 2,5 gols. O Warriors tem 59% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sonderjysk tem 44%. No histórico, 22 vitórias do Warriors, 13 empates e 14 do Sonderjysk. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Warriors vem sofrendo gols a 5 jogos e o Sonderjysk vem sofrendo a 7. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Skopje versus o Vanersborgs.
Traga essa partida com over 2,5 gols na segunda divisão da Suécia. O Skövde tem 77% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vanersborgs tem 28%. No histórico, uma partida com uma vitória de 1-0 do Skövde. Em série, do Skövde vem vencendo as 5 partidas e o Vanersborgs vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida é o Zamalek versus El Gouna. Traga essa partida na Premier League do Egito com o mercado de empate anula para casa. O Zamalek tem 61% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gouna tem 28. No histórico, 8 vitórias do Zamalek, 4 empates e 2 do Gouna. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Gouna não vence as 5 partidas e nos últimos encontros temos o mercado de vitória do Zamalek em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Zamalek venceu 3 das suas últimas 6 partidas e o Gouna não vence as 6 partidas. Então, para essa partida, vitória do Zamalek, se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, o Sparta Praga versus o Dukla Praga. Traga essa partida na Primeira Liga da República Tcheca com over 2,5 gols. O Sparta tem 80% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dukla tem 83%. No histórico, 16 vitórias do Sparta, 4 empates e 2 do Dukla. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Sparta vem vencendo a 4 partidas e o Dukla vem a 9 jogos marcando gols. Últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E verificando na casa do Sparta, over 2,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida é o Köln contra o Hamburgo. Traga essa partida na Bundesliga 2 da Alemanha com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Köln e temos 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Hamburgo tem 72 no histórico, 15 vitórias do Köln, 9 empates e 18 do Hamburgo. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Köln vem a 9 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Köln, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Grazer versus o Salzburg. Traga essa partida na Bundesliga da Áustria com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Salzburg tem 70% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Grazer tem 78% no histórico, 21 vitórias do Salzburg, 13 empates e 16 do Grazer. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Grazer vem a 6 jogos marcando gols e o Salzburg vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, também temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, a União Saint-Gilloise versus o Beerschot. Traz essa partida na Primeira Liga da Bélgica com o mercado de vitória seca para casa. O União tem 74% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Beerschot tem 50%. No histórico, 4 vitórias do União, 3 empates e 7 do Beerschot. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o União não perde as 5 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de vitória seca para a União em 2 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, a União venceu 1 das últimas 3. E nos últimos jogos nos campeonatos, a União venceu 4 das últimas 6 partidas e o Beerschot venceu apenas 1 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Falkirk versus o Queen's Park. Traga essa partida na Championship da Escócia com mercado de vitória e empate para casa. O Falkirk tem 50% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Queen's Park tem 67% também. Verificando o histórico, é uma vitória do Falkirk, 2 empates e 2 do Queen's Park. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Queen's Park vem a 5 jogos marcando gols, e nos últimos encontros, temos o mercado de vitória e empate para o Falkirk em 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Falkirk venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas, e o Queen's Park venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, fechou? Próxima partida, o Dinamo Zagreb versus o Istra. Traga essa partida com vitória seca para casa na HNL da Croácia.
O Dinamo Zagreb tem 74% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Istra tem 56 no histórico, 51 vitórias do Dinamo, 13 empates e 4 do Istra. A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. O Dinamo vem vencendo 5 partidas jogando fora de casa e o Istra vem sofrendo gols fora de casa há 10 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de vitória do Dinamo em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Dinamo venceu 3 das suas últimas 6 partidas e o Istra, ele não vence há 3 partidas, venceu 2 apenas das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, Brusque versus o América Mineiro. Traga essa partida com o under 3,5 gols. O América tem 43% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 50% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Brusque tem 56%. Em séries, o América vem empatando a 4 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, News Old Boys versus Estudiantes de La Plata. Traga essa partida na Argentina com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o New Old Boys e ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estudiantes tem 33 no histórico, 12 vitórias para o New Old Boys, 13 empates e 14 do Estudiantes. A média de gols é de 2,5 gols. Não temos séries para essa partida e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do New Old Boys, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Coquimbo Unido versus União Espanhola. Traga essa partida na primeira divisão do Chile com vitória e empate para casa. O Coquimbo tem 45% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A União Espanhola tem 50 no histórico, 6 vitórias do Coquimbo, 5 empates e 9 da União Espanhola. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Coquimbo vence empates a 5 jogos e a União Espanhola também. Últimos encontros, temos mercado de vitória e empate do Coquimbo em 3 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, Coquimbo venceu ou empatou 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Coquimbo venceu 3 partidas jogando em casa das últimas 6. E a União Espanhola, fora de casa, não vence. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, nossa partida em destaque, eu trago o Santos contra o Sport. Trago essa partida na Série B do Brasileirão com empate anula para casa. O Santos tem 57% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sport tem 67%. Jogando em casa, o Santos perdeu apenas uma partida das últimas 9 e tem 89% de aproveitamento, enquanto o Sport tem 50% de aproveitamento jogando fora de casa. No histórico, são 9 partidas do Santos, 8 empates e 7 do Sport. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Santos vem marcando as 6 partidas e o Sport também. Nos últimos encontros das duas equipes, temos o Santos vencendo 3 das últimas 6 partidas e 2 delas foi jogando em casa. Últimos jogos nos campeonatos, o Santos venceu 4 das últimas 6 partidas e 3 delas em casa, enquanto o Sport venceu 2 partidas e uma só que foi fora de casa. Então, para essa partida, empate anula para casa, beleza? Próxima partida, Stop Out Sports Club versus Western Suburbs. Traga essa partida na Central Liga da Nova Zelândia com o mercado de fora para marcar o primeiro gol. O Western jogando fora de casa tem 79% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Stop tem 17, no histórico são 2 vitórias do Western e um empate, e a média de gols é de acima de 5 gols. Em série, o Stop vem sofrendo gols há 10 jogos e o Western vem vencendo há 3 partidas. Últimos encontros, o Western venceu e marcou o primeiro gol na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Western também costuma marcar o primeiro gol na maioria das partidas. Então, para essa partida, fora para marcar o primeiro gol. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final deste vídeo e vamos lá para o nosso bilhete caipora. Bora, galera, com o nosso bilhete caipora com 5 opções. Trouxe o Christchurch United para vencer o primeiro tempo contra o Twente Eleven. Separei over 1,5 gols para o Interturco contra o Mighty, over 1,5 gols para o Boni contra o Hamburgo, under 3,5 gols para o Brusque contra o América Mineiro e o Santos com empate anula em cima do Sport Recife. Um odd total de 2,48 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!